Fala, rapaziada desesperada com a prova da UERJ, se matando quase, comendo dedo. Fala, galera. Professor Sandro aqui na área. Tamo junto mais uma vez. Vésperazinha da prova da UERJ, dando aquela focada especial nos assuntos mais importantes, sem enrolação. Vamos direto no ponto. Principais temas que vão aparecer na prova da UERJ. Vou tentar mostrar para você as principais ideias de cada assunto, tá? Eu selecionei aqui alguns problemas que caíram nos vestibulares anteriores, tá? Vestibulares mais recentes, vestibulares mais antigos, para você ter uma vasta abrangência aí de conteúdo. Desde questões mais complicadas, como era o modelo mais antigo da prova da UERJ, até questões um pouco mais razoáveis, mais acessíveis, como é o modelo de agora, tá bom? A ideia, gente, é a seguinte, é chegar na prova da UERJ sem tomar susto, sem surpresa, tá? Então, a gente vai lidar aqui com os principais assuntos, os principais temas que vão aparecer na sua prova no domingo, beleza? Temas como probabilidade, análise combinatória, geometria espacial, né, alguns temas relativos à geometria plana, né, sequências, PA e PG, logaritmos exponenciais. Então, quero que você chegue na prova da UERJ com a cabeça tranquila, cabeça fresca, e eu vou tentar pegar coisas que são difíceis na prova da UERJ e te mostrar que você pode resolver de uma forma bem suave. Preparado? Vamos nessa? Então vamos embora. Cai de slide aí, vamos que vamos. Ó, primeiro probleminha, galera. Primeiro problema, ele é o seguinte. Uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes, conforme a representação abaixo. Então, imagina que eu tenho essa malha de pontinhos, tá vendo? Essa malha que forma de triângulos. Eu tenho um pontinho B aqui e eu tenho um pontinho A aqui, tá bom? E aí, o que o problema diz pra gente? Tem uma formiguinha que ela se desloca aqui do ponto A, então ela está bem aqui assim, essa formiguinha, e ela vai se deslocar para o ponto B, sobre os lados dos triângulos, ou seja, sobre esses caminhozinhos azuis, beleza? Percorrendo X caminhos distintos, então esse X aqui a gente não sabe quanto vale, né? Cujos comprimentos totais são todos iguais a D, beleza? Esse D ainda não foi informado no problema para a gente o que ele é. Vamos continuar lendo. Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos desses caminhos, x equivale a quanto? Dá uma olhada para cá, por favor. Repara no problema que o D que ele fala para você é o tamanho do caminho de menor comprimento que vai ligar o ponto A até o ponto B. Repara que para você encontrar um caminho de menor comprimento, a formiguinha não pode ficar indo e voltando, porque se ela ficar indo e voltando, o comprimento do que ela vai andar vai ser muito grande. Então, ela tem que ir para o ponto B numa ida só. Então, se você olhar para essa malha triangular, você vai reparar que ela só pode ou subir ou ir para a esquerda, porque você vai conseguir os menores caminhos possíveis, tá? Então, dá uma olhadinha no slide de novo para ver como é que fica. Olha só, repara que o menor caminho, um dos menores caminhos, seria a formiga fazer o seguinte, olha, ela ir para cima de novo, depois ela vem para a esquerda, vem para a esquerda, vem para a esquerda, vem para a esquerda. Pronto, esse é um caminho possível. Aí você podia falar assim, poxa, Sandro, mas ela podia fazer um outro caminho, né? Ela podia ir para frente, né? Para a esquerda, ela podia subir e chegar aqui. É verdade, cara, ela podia fazer isso. Aí você podia falar assim, ah, Sandro, mas ela podia fazer um outro caminho. Ela podia ir, por exemplo, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para cima e para cima. É verdade, cara, ela podia fazer qualquer um desses caminhos. Agora, o que eu queria que você notasse em todos esses caminhos é o seguinte. A quantidade de vezes que ela vai para cima é sempre igual a 2. Ó, uma setinha vermelha, outra setinha vermelha. Uma seta verde, outra seta verde. Uma seta azul, uma seta azul. E no total, o número de setas para a esquerda que ela vai ter que andar é sempre igual a 4. Então, olha, esquerda, 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 esquerda. 4 setas. Esquerda, 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 esquerda. 4 setas. Esquerda, 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 esquerda. 4 setas. Então, olha para mim. O número de vezes que ela vai para cima é 2, sempre, para você ter o menor caminho possível. E o número de vezes que ela vai para a esquerda é 4 sempre, para ela ter o menor caminho possível. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que dar 2 passos para cima, 4 passos para a esquerda. Então, eu vou escrever esse caminho de uma forma muito simples. Dá uma olhada no slide aqui, ó. Eu vou escrever que o caminho dela vai ser o seguinte. Olha, o caminho dela vai ser o seguinte, ó. Para cima, para cima, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Agora, o detalhe principal é o seguinte.
Se você olhar o caminho vermelho, o caminho verde e o caminho azul, na verdade, eles são os mesmos caminhos, só que reorganizando os sentidos dos passos dessa formiguinha. Ou seja, se eu vou reorganizar esses passos, é o equivalente a você reorganizar essas letras. Agora olha para cá, pelo amor de Deus, por favor. Problema de combinatória que eu falo em reorganizar, reordenar, como é que é o sinônimo disso? É permutar. Perfeito, gente. Esse é um problema que aparentemente é um problema de caminho, de malha, mas é um problema de quê, cara? É um problema de combinatória, é um problema de anagrama. Grande segredo para a prova da UERJ, tanto no exame de qualificação quanto no exame discursivo. Se eu puder transformar o meu problema de combinatória num problema de anagrama, minha vida está feita. Repara que o número de caminhos desse problema é a quantidade de anagramas de qual palavra? CC, Por quê? Qualquer reorganização dessas letras equivale a uma reorganização dos caminhos que essa formiguinha pode fazer. Então, o total de caminhos que eu posso fazer são as permutações possíveis da palavra CC, E. E como é que você faz isso, gente? Se a palavra é CC, é uma palavra com quantas letras? 6 letras. Então, qual seria a conta que você ia fazer? Dá uma olhada no slide aqui para a gente fazer. Olha só. Se eu tenho 6 letras, a conta que eu faria seria 6 fatorial. Só que tem um problema. Qual é o problema? As letras C, elas se repetem 2 vezes e as letras E, elas se repetem 4 vezes. Quando eu tenho letras repetidas, qual é o bizu? O bizu é você pegar o teu total e dividir pelos fatoriais das quantidades de repetição. Então, eu vou dividir por 2 fatorial, porque eu tenho 2 letras C, e eu vou dividir por 4 fatorial, porque eu tenho 4 letras E. Então, isso aqui, gente, olha, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cara, acabou o problema. Repara que você pode, olha, 4 vai embora com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, 6 vezes 5, 30. 30 sobre 2 vezes 1, 30 sobre 2, 15, gabarito, letra B. Rápido pra caramba, olha que beleza. Probleminha de combinatória. Não é um problema trivial, cara, eu queria que você entendesse isso. Não é um problema fácil, de graça, mas é um problema que tem uma estratégia muito bem definida. Se eu pego o meu problema de combinatória e transformo num problema de anagrama, anagrama te lembra o quê? Fatorial, fatorial, reordenação. Quando eu quero reordenar coisas, eu passo exatamente esse passo a passo aqui. Lembrando, se a minha permutação tem elementos repetidos, a gente divide isso pela quantidade do fatorial de repetições que você tem. Foi, cara, na boa, tranquilo? Excelente problema de combinatória para você revisar aquilo que você já aprendeu de combinatória na vida. Tranquilo de verdade? Vamos para mais umzinho? Dá uma olhada no slide aí, vamos que vamos. Olha aí. Olha aí, cara. Excelente problema. Agora é um problema de probabilidade. Dá uma olhada para cá antes de tudo. Probabilidade e combinatória são assuntos que são afins, ou seja, eles têm uma grande relação entre si. A grande questão é, um problema de combinatória, ele sempre vai calcular quantidade de maneiras de uma coisa acontecer. E a quantidade de maneiras de uma coisa acontecer tem que ser um número natural. Uma maneira, 2 maneiras, 20 maneiras, 7 fatorial maneiras, 40 fatorial maneiras. Tem que ser um número natural. Agora, quando eu calculo a probabilidade de uma coisa acontecer, eu quero saber a chance de uma coisa acontecer. E qual é a única e principal coisa que você tem que saber de probabilidade? É a formulazinha da probabilidade. É o que é a probabilidade. O que se define como probabilidade? É tudo aquilo que eu quero que aconteça dividido por tudo aquilo que pode acontecer, pelo total. Então, dá uma olhada que eu vou escrever isso no slide agora. Presta atenção. Probabilidade. Esse é o mais importante, galera. Probabilidade é tudo que eu quero que aconteça dividido pelo total, por tudo aquilo que pode acontecer. Cara, isso aqui vai balizar todas as nossas soluções de probabilidade, tá? O que eu quero, em geral, é um problema de combinatória que tem restrição. E o total é um problema de combinatória que não envolve restrição. Então, grande segredo para você. Se eu quero calcular probabilidades, eu divido meu problema em 2. A contagem dos casos totais, de tudo aquilo que pode acontecer, e a contagem dos casos favoráveis, de tudo aquilo que eu quero que aconteça. Quando você faz os 2 casos separados,
Se você pega as duas respostas e divide uma resposta pela outra, como é que é o nome disso? Probabilidade. Foi? Tranquilo? Vamos ler o enunciado. Dá uma olhada aí. Encontram-se 10 halteres, distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres de mesma cor são colocados juntos. Nas figuras abaixo, podem-se observar 2 exemplos de armazenamento perfeito. Então, ele colocou 2 figurinhas de halteres iguais que estão juntinhos, né? Eles têm a mesma cor e eles estão juntinhos nessas posições. E agora começa o problema. Arrumando-se ao acaso os 10 halteres, ou seja, arrumando-se ao acaso. Quando ele fala isso, ele está falando dos casos totais, do total. Eu vou pegar 10 halteres e vou colocar do jeito que eu quiser. Aí ele pergunta para mim a probabilidade de que eles formem um armazenamento perfeito. Aqui, cara, reside o quê? Reside aquilo que eu quero. Eu quero que o armazenamento seja perfeito. Então, eu vou pensar em 2 problemas separadamente. Casos totais e aquilo que eu quero. Vamos com bastante calma fazer devagarzinho. Total. Cara, dá uma olhada para cá, por favor. Não são 10 halteres? E tem sempre 2 da mesma cor? Quando você olha 2 halteres da mesma cor, para você eles são praticamente os mesmos. Aí você pode falar assim, Sandro, mas eu não quero considerar os mesmos, eu quero considerá-los diferentes. Pouco importa. Se você considera os mesmos trabalhando nos casos totais, você tem que considerar os mesmos trabalhando nos casos que você quer. Se você considera os caras diferentes, considere os caras diferentes também nos casos que você quer, porque aí a conta ela fica equilibrada. O que você considera num problema, você considera no outro problema. Eu, por simplicidade, como eu vejo cores iguais, eu vou considerar halteres iguais. Tá bom? Sem problemas. Dá uma olhada como é que fica a solução, presta atenção. Eu vou ter 10 halteres e esses caras com as mesmas cores iguais. Então, eu, por exemplo, tenho, olha, halter 1, que é da cor 1, por exemplo, a cor azul. Eu tenho halter 2, tenho halter 3, tenho halter 4 e halter 4, halter 5 e halter 5. Ou seja, um total de 10 halteres, eles iguaizinhos entre si pelas cores. Então, os caras que têm o mesmo índice são os halteres de mesma cor. Tá bom? Como é que você faz para organizar os halteres, cara? O que você faz para organizar os halteres é você reordenar esses caras nesse suporte. Olha para mim, reordenar tem a ver com o quê? Com fatorial, com permutação. Então, se eu quero reordenar os halteres no suporte, eu vou reordenar as letras da palavra que eu acabei de montar. Dá uma olhada nessa palavra aqui. É a palavra H1, H1, H2, H2 e por aí vai até H5, H5. Gente, quantas letras você está vendo aqui? São quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque são 10 halteres. Como é que você faz a conta para reordenar 10 halteres? 10 fatorial. Só que temos repetições, não temos repetições? Temos repetições. H1 se repete quantas vezes? 2. Vou dividir por 2 fatorial. H2 se repete quantas vezes? 2. Vou dividir por 2 fatorial. H3 se repete 2 vezes, 2 fatorial. H4 também, 2 fatorial. H5, 2 fatorial. Então, repara que esse número que eu acabei de calcular é o quê? É o total de maneiras de você reordenar os halteres nesse suporte, considerando halteres de mesma cor iguais. Tudo bem? Agora eu vou para o problema daquilo que eu quero que aconteça. O que eu quero? Eu quero cores iguais, o que, galera? Juntas. Se eu quero cores iguais juntas, agora preste atenção aqui. Toda vez que eu quero coisas juntas na combinatória, coisinhas juntinhas, grudadinhas uma na outra, você coloca essas coisas num bloquinho, numa caixinha, pensando que elas são a mesma coisa. Porque se eu quero que elas fiquem juntinhas, elas nunca vão desgrudar uma das outras. Então eu vou pensar que elas são uma coisa só. Já viu um casalzinho apaixonado, como é que fica? Fica grudadinho no outro. Não parece uma coisinha só? Então, beijo pra minha esposa. Olha aí, galera. É uma coisinha juntinha. Então, eu vou considerar como se fosse uma coisinha só. Dá uma olhadinha no slide para ver como é que fica. Presta atenção. Olha lá. H1, H1. Vou considerar uma caixinha só. Uma coisinha só. H2, H2. Vou considerar uma caixinha. Uma coisinha só. H3, H3. Vou considerar uma caixinha só. H4, H4 também. H5, H5 também. Olha lá.
Então, eu tenho 5 caixinhas em que os halteres de mesma cor são iguais. Agora, detalhe aqui comigo, vê só. Como os halteres têm a mesma cor, por exemplo, amarelo é amarelo. Se eu trocar de posição, é uma nova arrumação? Não é, porque eles são o mesmo halter, eles têm a mesma cor. Eu não estou considerando que as mesmas cores são os mesmos halteres. Então, se eu trocar esses caras de posição, para mim, essa arrumação é idêntica à anterior. Então, dentro de cada caixinha, eu preciso trocar os caras de posição? Não preciso. Quantas caixinhas eu tenho aqui, gente? Eu tenho 5 caixinhas, que são os grupinhos de halteres de mesma cor. Se eu tenho 5 caixinhas para reordenar, ou seja, para posicionar no meu suporte, de quantas formas eu posso fazer isso? Escreve aqui comigo, vem lá. 5 caixinhas, posso fazer isso de quantas maneiras? 5 fatorial maneiras. Então, galera, esse resultado aqui, 10 fatorial sobre essa sequência de 2 fatorial, é o caso total. E o 5 fatorial é o que, gente? São os casos favoráveis, aquilo que eu quero. Agora, olha para essa formulazinha aqui. Como é que você faz para calcular probabilidade? Você vai pegar aquilo que você quer e vai dividir pelo total. Simples. Então, a probabilidade vai ser o que eu quero, que nesse caso é 5 fatorial, dividido por tudo aquilo que pode acontecer. 10 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, fazendo a continha, olha lá. 5 fatorial sobre 10 fatorial. Quanto é que dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 32. Beleza? Esse 32, ele pode subir na continha. Então, fica 32 vezes 5 fatorial. E como é que você pode escrever 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Perfeito? Então, ó, 5 fatorial vai embora com 5 fatorial. Morreu. 32 e 8, dá para simplificar, não dá? Dá sim, ó. 32 e 8, sobra um 4 aqui em cima. Consigo cortar ainda mais, hein? Olha só, 4 não é 2 vezes 2? Então, olha o que eu consigo fazer. Simplificando 4 com 10, sobra um 2 aqui, sobra um 5. Simplificando 2 com 6, sobra um 3 aqui embaixo e lá em cima sobra 1. Portanto, essa continha deu o quê? Essa doideira aqui, ó. 1 sobre 9 vezes 5, 45. 7 vezes 3, 21. Então, isso é 1 sobre 45 vezes 21. Quanto é que vai dar essa continha? 1 sobre 945, letra B. Tá aí. Excelente problema. Mais uma vez, cara, eu quero te mostrar que esse problema não é um problema fácil. Não é aquele problema que você olha, ótimo problema, já vou fazer logo de uma vez. É um problema que no ano que caiu, causou uma série de dúvidas nos alunos. Mas eu estou te mostrando o seguinte, quando você pega um problema, começa a destrinchar o problema de uma maneira efetiva, de uma maneira estratégica, você consegue resolver o problema com muito mais tranquilidade. Quais foram as coisas que eu usei aqui nesse problema? Simplesmente a definição de probabilidade, aquilo que eu quero sobre o total. E lembrando, primeiro resolvendo o problema dos casos totais, de tudo aquilo que pode acontecer, e depois resolvendo os casos favoráveis, aquilo que eu quero que aconteça. Quando eu pego o que eu quero que aconteça e divido pelos casos totais, eu estou encontrando a probabilidade daquilo que eu quero que aconteça realmente acontecer. Tranquilo? De verdade? Tá entendendo tudo? Tem certeza? Então vamos embora, galera. Dá uma olhada no slide para o nosso próximo probleminha. Vê como é que vai ser nosso próximo esquema. Olha aí, outro problema de probabilidade. Eu quero que você termine essa aula hoje, cara, mandando bem em probabilidade, tá? Vamos lá. O problema diz assim: uma urna contém uma bola branca, 4 bolas pretas e X bolas vermelhas, sendo X um número maior do que 2. Uma bola é retirada ao acaso dessa urna, é observada e recolocada na urna. Em seguida, retira-se novamente ao acaso uma bola dessa urna. Se meio é a probabilidade de que as duas bolas retiradas sejam da mesma cor, o valor de X é o quê? Gente, olha para cá. Mais uma vez. O que eu preciso saber sobre probabilidade nesse problema? Probabilidade é o que eu quero que aconteça dividido pelo total. Presta atenção. Eu tenho uma bolinha, e essa bolinha é uma bola branca. Eu tenho 4 bolas, e essas 4 bolas são pretas, e eu tenho X bolas vermelhas.
Como é que é o esquema do problema? Eu pego uma bola, olho a cor dela. Olhei a cor dela, botei de volta na urna. Vou colocar a mão de novo e vou pegar uma outra bola. Eu quero saber qual é a chance de eu pegar bolas de mesma cor. Sendo que essas bolas que eu estou pegando, olhando e estou repondo na urna. Se eu estou repondo na urna, preste atenção, eu tenho uma bola branca, 4 bolas pretas e X bolas vermelhas. A quantidade de bolas a cada vez que você coloca a mão na urna é sempre a mesma, porque eu pego a bola, olho a cor e reponho a bola na urna. Então preste atenção, cara. Existe alguma chance de você pegar 2 bolas vermelhas, né? Porque eu tenho X bolas vermelhas? Existe. Eu pego uma vermelha, olhei, coloquei na urna, peguei, vermelha de novo. Eu posso pegar 2 bolas vermelhas? Eu posso pegar 2 bolas pretas? Posso. Pego uma bolinha preta, olhei, recoloquei na urna, pego uma outra bola preta e beleza, peguei 2 bolas pretas. Como eu tenho uma bola branca, tem como pegar 2 bolas brancas? Esse é o detalhe que muita gente... Claro que eu consigo, porque eu posso pegar a bola branca, olhar a cor dela, recolocar na urna e pegar o que de volta? A mesma bola branca. Então, nesse problema, em cada uma das cores, existe a chance de você pegar 2 bolas da mesma cor, porque a reposição das bolas está acontecendo na urna. Ficou claro para você? Então, qual é a probabilidade de você pegar 2 bolas com a mesma cor? Ou você pega 2 brancas, ou você pega 2 pretas, ou você pega 2 vermelhas. Falei ou em combinatória, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Então, ou eu pego 2 brancas, ou eu pego 2 pretas, ou eu pego 2 vermelhas. Vamos para a continha? Vem para a continha aqui, vem cá. Olha só. Ou eu vou pegar 2 brancas, ou eu vou pegar 2 pretas, ou eu vou pegar 2 vermelhas. Então, a probabilidade de pegar 2 brancas, mais a probabilidade de pegar 2 pretas, mais a probabilidade de pegar 2 vermelhas, é a probabilidade de você tirar bolas que sejam da mesma cor. E o problema já disse isso para você. Ele já disse que isso aí vale quanto? Isso vale 1/2. Então, essa soma tem que valer 1/2. Agora, preste atenção. Olha para cá. Quando eu faço um problema de combinatória ou de probabilidade, eu tenho que me colocar na função de ator. Eu estou tomando as decisões. Imagina, por exemplo, que eu quero pegar 2 bolas brancas. Tá? Uma bola, olhar e depois pegar outra bola. Quando eu colocar a mão na urna, quantas bolas eu tenho? Eu tenho uma branca, 4 pretas, X vermelhas. O total de bola qual é? X mais 5. Perfeito? Dessas X mais 5 bolas, que é o total, quantas me interessam? Quantas eu quero? Só uma só, que é a branquinha. Qual é a probabilidade de você pegar uma bola branca na primeira retirada? É o que eu quero sobre o total. Portanto, é 1 sobre X mais 5. Vamos escrever isso? Escreve aí. 1 sobre X mais 5. Legal. Agora, vou tirar a segunda bola branca. Cara, se eu vou tirar a segunda bola branca, eu já repus a bola branca que estava lá. Quantas bolas eu tenho dentro da urna ainda? X mais 5, essa quantidade não vai mudar. Quantas bolinhas brancas eu tenho dentro da urna? Só tenho uma. Então, a probabilidade de você pegar novamente essa bola branca, 1 sobre X mais 5. Quando eu faço isso e isso, eu estou pegando 2 bolas brancas nessa retirada. Agora, eu poderia, por exemplo, pegar 2 pretas. É um outro caso. Então, eu vou somar. Quando eu for pegar uma bola preta, quantas bolas eu tenho na urna? Continuo tendo X mais 5. Agora, quantas bolas pretas eu tenho dentro da urna? São 4 bolas pretas. Então, qual é a probabilidade de pegar uma bola preta? 4, porque são as possibilidades daquilo que eu quero, dividido por X mais 5, que é o total. Beleza, peguei a pretinha e repus na urna. Continuo tendo quantas bolinhas na urna? X mais 5. Quantas bolinhas pretas eu continuo tendo dentro da urna? 4. Então, quando você faz 4 sobre X mais 5 vezes 4 sobre X mais 5, peguei uma bola preta e repus e coloquei uma outra bola preta. Beleza? Mas, agora a probabilidade de você tirar uma bola vermelha. Quantas bolas eu tenho na urna? X mais 5. Quantas bolas vermelhas eu tenho? Está aqui, ó, são X bolas. Então, X é o que eu quero, X mais 5 é o total. E vou pegar uma nova bola vermelha. Quantas bolas eu tenho na urna? X mais 5. Quantas bolas vermelhas eu tenho dentro da urna, que é aquilo que eu quero? X bolas. Quando eu faço X sobre X mais 5 vezes X sobre X mais 5,
peguei uma bola vermelha e uma bola vermelha. Se eu pegar as brancas, ou pegar as pretas, ou pegar as vermelhas, essa continha aqui tem que dar quanto? 1 sobre 2. Olha para cá, ficou claro? Tem certeza? O que eu quero sobre o total em cada uma das retiradas, lembrando que essa retirada é com reposição. Então, as bolinhas continuam estando dentro da urna, você não tira bolinhas de dentro da urna e não as repõe. Perfeito? Essa conta inteira tem que dar 1 sobre 2. Agora virou um problema de álgebra, de resolver a equação. Tá? Dá uma olhada para ver como é que fica aí. Vamos lá. Isso aqui vai dar, olha, 1 sobre x mais 5 ao quadrado, que é x mais 5 vezes x mais 5. 4 vezes 4, 16, sobre x mais 5 ao quadrado. Tudo isso mais, aqui, ó, x mais 5 ao quadrado de novo, x vezes x, x ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre 2. Repara que as frações aqui do lado esquerdo, elas têm o mesmo denominador. Então, você pode somar diretamente. Então, eu tenho, ó, 17 mais x ao quadrado, tudo isso sobre x mais 5 elevado ao quadrado, isso é igual a 1 sobre 2. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, multiplicou cruzado. Como é que ficou essa continha aqui, ó? Deixar organizadinho aqui. A continha vai ficar assim, ó, multiplicando cruzado. 34 mais x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, né, multiplicando por 2, você vai ter igual a x mais 5 ao quadrado. Perfeito? Então, 34 mais 2x ao quadrado, isso é igual. Produtinho notável, como é que você faz isso? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Claro que você lembra, meu amigo, é óbvio. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. 10x passei para o outro lado, menos 10x. 34 menos 25 é igual a 9, e isso é igual a zero. Gente, equaçãozinha do segundo grau. As raízes têm soma 10 e o produto 9. Quais são os números que você soma e dá 10 e o produto é igual a 9? Que números são esses? 1 e 9. Ou seja, o x pode ser 1 ou o x pode ser 9. Só que o problema deixa muito claro no início que o x tem que ser um número maior do que 2. Se o x tem que ser um número maior do que 2, esse 1 para a gente não convém e, portanto, o x do nosso problema tem que ser 9, gabarito, letra A. Fechado, gente? Na boa. Tem certeza? Então, eu coloquei esses dois problemas de probabilidade porque eles envolvem um conceito importante, que é a própria definição de probabilidade. Aquilo que eu quero sobre o total. Você tem dúvidas de que é isso aqui, nesse esquema, que vai aparecer para você esse ano, lá na provinha da UERJ, no domingo esperando você? Eu não tenho dúvidas. Tá bom? De verdade? Tranquilo? Vamos para o nosso próximo assunto. Dá uma olhada aí. Vamos que vamos. Olha aí. Ih, rapaz, agora eu quero ver, hein? Dá uma lida nesse enunciado, porque é nessa hora que os alunos ficam desesperados. Ver função, ver log no enunciado, já começa a ficar maluco. Vamos com calma, vamos com calma. O problema diz assim: um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0, tá? Nível de toxidez T0, correspondente a 10 vezes o nível inicial. Esse nível inicial eu não sei qual é no problema, né? Vou falar que é um nível, sei lá, TI, por exemplo. Nível inicial, TI, beleza? Então, se o nível de toxidez, T0, é 10 vezes o inicial, eu já consigo escrever um negocinho aqui, né? T0 é 10 vezes o nível inicial, TI. Olha lá, já escrevi ali, bonitinho, deixando prontinho. Bom, leia as informações a seguir. Primeira, a vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias. O nível de toxidez T de x, após x dias do acidente, pode ser calculado por meio da seguinte equação. Então, a equação é dada no problema e ela já resume em si essas duas informações. Ele fala que o nível de toxidez após x dias é T0. Quem é esse T0 aqui? É aquele nível de toxidez que é 10 vezes o inicial. Então, é T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Tá bom? E aí ele continua dizendo para a gente: considere D
o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Então, quero que o nível de toxidez seja igual ao nível inicial, ou seja igual ao TI. E aí ele pergunta o seguinte, olha, sendo log de 2 igual a 0,3, qual vai ser o valor de D? Preste atenção, gente, olha só. Quando o problema informa para você log de alguma coisa, é porque provavelmente essa vai ser uma informação útil para a gente. Nem sempre os problemas que têm informações logarítmicas, a gente vai usar essa informação logarítmica, tá? Mas esse é um caso legal para te mostrar que você não pode ter medo de logaritmo. O que você tem que lembrar de logaritmo, em primeira análise, é a definição de logaritmo. O que significa log de 2 ser igual a 0,3? Tá? Dá uma olhadinha aqui para eu rascunhar a ideia principal para você. Olha aqui, ó. Quando eu falo que o log de 2 é igual a 0,3, né? Repara que quando você não coloca a base, você subentende que essa base em questão é a base 10, né? Então, se eu falo que o log de 2 na base 10 é igual a 0,3, eu estou respondendo para você o seguinte. O expoente que o 10 tem que ter para que essa potência seja 2 é esse expoente aqui, o 0,3. Ou seja, em outras palavras, se eu fizer 10 elevado a 0,3, essa continha tem que dar quanto? Tem que dar 2. Ou seja, 10 elevado a 0,3, essa conta é igual a 2. Então, esse movimento do logaritmo, que é a coisa mais importante que eu quero que você saiba. 10 elevado a esse cara tem que ser igual a 2. Ah, Sandro, e se não fosse base 10, fosse outra base? Não tem problema. Por exemplo, logaritmo de 81 na base, vou botar uma base maneira aqui, na base 3, né? Logaritmo de 81 na base 3. Pô, Sandro, não sei, cara. Vou chamar de x. O que eu sei sobre esse x aí? Eu sei que o 3 elevado ao x tem que dar quanto, gente? Tem que dar 81. 3 elevado a x tem que dar 81. 3 elevado a quanto dá 81, galera? 3 elevado a 4. Então, se esse x é 4, significa o quê? Que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Tranquilo? Na boa? Então, isso aqui é o principal que eu quero que você saiba sobre a definição de logaritmo. Agora, na prova da UERJ, em que momento da questão eu sei que eu vou ter que usar um logaritmo? Cara, você vai usar um logaritmo quando eu tenho de ambos os lados da equação, primeiro, variáveis no expoente, e de ambos os lados, bases completamente diferentes. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 13. Pô, mas 13 nem é par. Como é que 2 elevado a um número vai dar 13? Quando você chega nesse ponto da conta, tu já sabe, cara, vou ter que aplicar um logaritmo. Aí você aplica em ambos os lados da equação o logaritmo na base que ele te deu. Se ele deu para você base 10, a gente vai aplicar em ambos os lados da equação o logaritmo em base 10, tá? Então, vamos começar a rascunhar o problema para tentar entender o feeling, aquele momento para você utilizar um logaritmo, tá? Dá uma olhada no slide aí, vamos ver. Olha aqui, vou apagar esse rascunho aqui que a gente fez, vou começar a fazer o problema na moral mesmo. Presta atenção, cara, eu quero que o problema me responda, né? A gente responda a partir da conta, quando que esse nível de toxidez vai voltar a ser o nível inicial. Ou seja, eu quero que isso aqui seja igual ao nível inicial. Então, vou começar colocando T de x igual a TI. Bom, TI vai ser igual a T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Só que eu sei uma relação entre T0 e TI, não sei? Eu sei que T0 é 10 vezes TI. Então, eu vou colocar isso aqui na questão. TI é igual a T0. Quem é T0? 10TI. Tudo isso vezes 0,5 elevado a 0,1x. Olha aí, galera. Consigo cortar alguma coisa em ambos os lados da equação? Consigo. TI vai embora com TI. Então, como é que ficou a nossa continha aqui? Ficou 1 é igual a 10, que multiplica 0,5 elevado a 0,1x. Tudo bem, gente? Beleza? Esse 10 que está multiplicando, eu posso passar para baixo dividindo. Aí eu vou ter 1 sobre 10 é igual a 0,5 elevado a 0,1x. Tá? Vou escrever isso aqui de uma forma um pouquinho mais legal para te mostrar. O
que é 1 sobre 10, cara? 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Quem é 0,5? Cara, 0,5 você não pode escrever como 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a menos 1. Então, aquela continha está dizendo para mim que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a menos 1, tudo isso elevado a 0,1x. Ou seja, 10 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 0,1x, né? A gente repete a base, multiplica os expoentes. Cara, olha aonde você chegou. Base 2, base 10, expoente na variável. Olha para cá. Esse é o momento certo para você lembrar do logaritmo. Quando as bases são diferentes, eu tenho expoentes como sendo variáveis, esse é um bom momento para você aplicar o logaritmo. E como é que você aplica o logaritmo? Você aplica o logaritmo na base que ele deu para você no problema, em ambos os lados, e aí você consegue safar a questão. Dá uma olhadinha como é que fica. Vamos lá. Coloquei log dos dois lados. Então, fica log de 10 elevado a menos 1 é igual a log de 2 elevado a menos 0,1x. Propriedade, uma das mais importantes do logaritmo. Qual é? É a propriedade que você aprendeu lá do peteleco, do soco. Propriedade do soco. Dá um soco no expoente. Ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Dá um soco no expoente. Ele vem para frente do logaritmo multiplicando. Então, como é que fica a nossa continha? Menos 1 menos log de 10. Isso é igual a menos 0,1x vezes o log de 2. Olha que beleza, galera. A conta nem ficou feia, ficou bonitinha. Porque, repara só, o menos vai embora com menos. Log de 10, galera, logaritmo de alguém numa base igual a ele próprio. Log de 10 é igual a quanto? É igual a 1. Olha que beleza. E o log de 2? Log de 2 eu já sei do problema. Quanto é que é o log de 2? Log de 2 é 0,3. Fechou. Então, a conta ficou assim, olha. Vê só. 1 é igual a 0,1 vezes 0,3, 0,03x. Se isso é verdade, é porque x, então, é 1 dividido por 0,03, que é a mesma coisa que 100 sobre 3, não é isso? Multiplicando em cima e embaixo por 100. 100 dividido por 3, isso aí é 33,333 e por aí vai. Cara, preste atenção agora. Olha o número no qual você chegou e olha para mim. Se 33,333 é a quantidade mínima de dias não inteiros para que o lago volte ao seu nível de toxidez inicial, qual é a menor quantidade inteira de dias para que esse lago volte ao nível de toxidez inicial? Tem que ser um número inteiro. Tem que ser um número um pouquinho maior que 33,333. O que você marca então? Gabarito? 34. Dá uma olhada aí. 34, letra C. Tá aí, gente. Tranquilaço. Problema envolvendo logaritmo para você. Perfeito? Pegou a ideia? Vamos pro próximo. Perder tempo não. Vamos que vamos. Olha aí, mais um probleminha de logaritmo. Para você ficar craque nisso, cara. Eu quero que você fique brabo nisso. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B a B, nesta ordem, e obteve no visor o número 10. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. Galera, já vem direto. Não sei qual é o número que tinha na calculadora. Fala um nome para ele aí. Fala aí. X. Pronto. O cara vai apertar as teclas B, depois a tecla A, depois a tecla B. Meu amigo, quando você aperta a tecla B, o que acontece? Você pega o número do visor e multiplica por 5. Se eu tinha x, virou 5x. Agora, quando você aperta a tecla A, ele troca o número pelo logaritmo decimal desse número. Então, se o número é 5x, vai aparecer o quê? O logaritmo de 5x em qual base? Na base 10, logaritmo decimal. Se você apertar a tecla B de novo, o que vai acontecer?
eu vou pegar esse camarada e multiplicar por 5. Então, fica 5 vezes o logaritmo de 5x na base 10. Só que o problema ele me garante que esse número aqui, cara, é igual a quanto? É igual a 10. Cara, vamos lá. Só fazer conta, aplicar a definição e ser feliz. Se 5 vezes esse número é igual a 10, quer dizer, então, que esse número aqui, logaritmo de 5x na base 10, tem que ser 10 dividido por 5. Tem que ser 2. Olha aí, meu camarada. Aplica a definição. Vai lá. Se log de 5x na base 10 é 2, quer dizer que 10 elevado a 2 tem que ser igual a quanto? 5x. Então, ó, termina a continha. Como é que vai ficar? 10 elevado a 2 tem que ser igual a 5x. Cara, 10 elevado a 2, 10 ao quadrado é 100. Se 100 é igual a 5x, x é igual a quanto? X é igual a 20, gabarito, letra A. Foi ou não foi, pessoal? Tá vendo que o medo de logaritmo não tem discussão, não é para ter medo, é para você usar a definição. Lê o problema, interpreta o que está se passando, aplica a definição de logaritmo e acabou. Foi na boa? Tranquilo? Então, te mostrei que exponencial e logaritmo, se tem informação logarítmica, a principal coisa que você tem que saber qual é? É a definição. A definição de logaritmo é imprescindível para você. Fechado, galera? Tranquilo? Na boa mesmo? Tá pronto para mais uma? Vamos embora. Dá uma olhada no slide aí. Vamos que vamos. Olha aí. Ih, rapaz, agora que vai começar a brincadeira. Geometria espacial. Preste atenção, pelo amor de Deus. Olha para cá. Olha para cá. Geometria espacial. Cara, geometria espacial é um assunto que ele é maravilhoso. Era para ser um assunto muito difícil, só que a gente não leva as últimas consequências, principalmente na prova da UERJ. O que é cobrado de você de geometria espacial na prova da UERJ? Isso é o mais fundamental para mim. Na prova da UERJ, a gente vai cobrar de você basicamente algumas coisas. A primeira é o seguinte: cálculo de área e cálculo de volume. Às vezes a prova da UERJ pede algumas coisas relativas a distâncias e ângulos, como já aconteceu. Mas o que é mais comum é a prova da UERJ pedir para que você calcule áreas e volumes de figuras planas ou espaciais. No caso da geometria espacial, áreas e volumes. Área de face, área total, área lateral e volume de figuras espaciais. Presta atenção, cara. Aqui é simples, bem simples. Como é que você faz para calcular volume de áreas, volume de figuras espaciais? Se a figura tem bases paralelas, por exemplo, latinha de refrigerante, caixa de leite, caixa de sapato, caixa daquele chocolate triangular maravilhoso, maravilhoso, que eu não vou nem falar o nome. Como é que você faz isso? Bases paralelas congruentes, isso é um prisma ou pode ser um cilindro, se a base for um círculo. Como é que você calcula volume de figuras que têm bases paralelas congruentes? É a área da base multiplicada pela altura. Tá? Então, latinha de refrigerante, caixa de sapato, figuras que tenham bases paralelas congruentes, área da base, vezes a altura, te dá o volume. E se a figura tiver uma ponta proeminente? Por exemplo, chapéuzinho de aniversário, cone, né, pirâmide do Egito. Como é que você faz para calcular o volume dessas figuras? Você faz simplesmente a área da base vezes a altura dividido por 3. Fechado? E se a figura for uma esfera, se ela for redondinha, né? O volume da esfera tem um volumezinho, uma formulazinha só para ele. 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo, tá? Então, gente, essas formulazinhas são formulazinhas imprescindíveis para que quando você chegue na prova da UERJ, você já identifique. A figura é redonda? Então é esfera. Provavelmente vai ter volume lá como sendo 4/3 de πr ao cubo. A figura tem bases paralelas congruentes? Sim. A área da base vezes a altura. A figura tem uma ponta proeminente? Tem. Então, uma pirâmide ou um cone. A área da base vezes a altura sobre 3. Fechado? Então, isso é o que vai balizar a solução desse problema para a gente. Cai de slide aí, vamos lá. A imagem a seguir ilustra um prisma triangular regular. Sua aresta da base mede B e sua aresta lateral mede H. Então, vamos lá. Prisma triangular regular. Se é triangular regular, significa o seguinte: a base é um triângulo equilátero. Então, isso quer dizer o seguinte: se aqui é B, aqui também vai ser B, aqui também vai ser B,
tudo isso aqui vai ser B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, maravilha. Por enquanto, zero novidades. Vamos continuar a ler o enunciado. O enunciado continua falando assim. Está aqui o desenhozinho desse prisma, beleza? E aí ele fala assim para a gente. Esse prisma é seccionado por um plano BCP, de modo que o volume da pirâmide ABCP, olha, ABCP, essa pirâmide aqui, seja exatamente 1/9 do volume total do prisma. Então, eu vou tentar marcar de verde aqui para você essa pirâmide, que é a pirâmide ABCP. Essa pirâmidezinha aqui, ó, de verdinho, que eu estou destacando para você, tá? Essa pirâmide aqui, beleza? E com a arestinha lá atrás, verdinha também, perfeito? E com essa aresta aqui da frente também. Consegue enxergar essa pirâmide? Vou desenhar aqui no cantinho para você enxergar como é que ela é de verdade, tá? Tem um triângulozinho na base, tá? Triângulo na base. E é uma pirâmidezinha assim, ó, retinha. Pam, pam. Essa pirâmide lá, tá? Então, só colocando os pontinhos para você ver, esse seria o pontinho P, esse seria o pontinho A, esse seria, por exemplo, o pontinho B, e esse seria, por exemplo, o pontinho C. Ficou claro para você, cara? Tranquilo? Olha só, dá uma olhada para mim. Quando o cara fala que o prisma é triangular regular, a gente sabe que a base é um triângulo equilátero. Agora, o fato dele ser triangular regular, a palavra regular diz para você o seguinte: o prisma, ele não é tortinho. O prisma é o quê? É um prisma reto. Então, se ele é um prisma reto, as suas arestas laterais, elas são o quê em relação à base? Elas são perpendiculares. Ó, perpendiculares. Fechado? Se elas são perpendiculares, a pirâmide que eu acabei de desenhar, ela tem uma das suas arestas também perpendicular à sua base. E essa aresta perpendicular à sua base, ela de fato é a altura da própria pirâmide. Perfeito? Tranquilo? Bom, o que o problema quer que a gente calcule aqui? Dá uma olhada no enunciado. Olha só. Ele quer que a gente calcule qual vai ser a medida de AP, ou seja, essa medida aqui, que eu não sei qual é, e eu vou chamá-la de X, de forma que o volume dessa pirâmide seja 1/9 do volume do prisma inteiro. Tá bom? Gente, vamos lá. Como é que eu vou calcular o volume do prisma? Olha, volume do prisma vai ser basicamente o quê? A área da base, S da base, vezes a altura. Vezes a altura. Ele fala que a aresta lateral mede H, que nesse caso é a própria altura do prisma. Então tá lá. A área da base vezes a altura. Fechado? Como é que eu vou calcular o volume da pirâmide? Bom, repara o seguinte, cara. A base do prisma é o triângulo ABC, que é esse triângulozinho aqui. Consegue perceber? Que é justamente a mesma base da pirâmide. É a mesma base. Então, a área da base continua sendo a mesma para a pirâmide também. A área da base vezes a altura da pirâmide, que no nosso caso, a altura da pirâmide é quanto, gente? É x. Agora, coloca no problema a informação que ele te deu. O volume da pirâmide tem que ser 1/9 do volume do prisma. Então, o que eu vou escrever? Vou escrever o seguinte: volume da pirâmide, área da base vezes a altura x, tem que ser 1/9 do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura h. Tá certo isso? Cuidado. Cuidado porque na hora da prova você pode se enrolar bastante. O volume da pirâmide não é simplesmente a área da base vezes a altura, porque repara bem, a pirâmide ela tem uma ponta proeminente. Esse é o maior fator de erro dos alunos, cara. Esqueceu o sobre 3. Se você esqueceu o sobre 3 aqui, já era. Então, volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Cuidado com isso, por favor. Então, tem um sobre 3 aqui. Perfeito? Então, olha só. Olha a continha na qual você chegou. A continha é justamente essa. A área da base vezes x sobre 3 tem que ser 1/9 da área da base vezes h. Como as bases têm a mesma área, essa área da base e essa área da base a gente pode cortar. Então, a gente tem a seguinte continha: x sobre 3 é igual a h sobre 9. Podemos simplificar o h com 3. Ó, 3 e o 9 aqui
fica um 3 aqui. Isso quer dizer, então, que o nosso x, que é aquilo que a gente quer calcular, é simplesmente h sobre 3, e com isso a gente tem como gabarito a letra B. Fechado, pessoal? Tranquilo mesmo? Minha ideia hoje era fazer o que contigo? Era te mostrar ideias principais para a prova da UERJ, logaritmo, probabilidade, combinatória, geometria espacial, que são os assuntos principais. Se você tiver alguma dúvida na hora da prova da UERJ, cara, não hesite em fazer um esquema, fazer um desenho, pensar em casos pequenos, porque isso funciona muito. Outra coisa que funciona muito na prova da UERJ, é dica para você olhar as opções e fazer medições aproximadas nos desenhos que ele te deu, porque em geral a prova da UERJ tem desenhos bem feitos. Se tem desenhos bem feitos, é porque você pode mais ou menos aproximar distâncias e ângulos só olhando para o desenho, tá? No mais, galera, prova domingo não vai ter surpresa. Esses temas, com certeza, vão aparecer para você e é chegar lá com as ideias fixas, com as ideias pré-definidas e mandar benzão. Tranquilo? Estou torcendo por você, como sempre torcendo por você. Você vai mandar muito bem nessa UERJ, conceituar na cabeça já é seu. Galera, um abraço, valeu, tamo junto.